Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Passando aqui para deixar mais uma palavra da parte de Deus, quero agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Que Deus abençoe a todos e a todas vocês. Amém? Te amo em Cristo Jesus. A mensagem de hoje está na carta de Pedro, 1 Pedro, no seu capítulo 3, versículo 1. Carta de 1 Pedro, seu capítulo 3 e o versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim, né? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedecem à palavra pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias e de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão e chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aqui está uma palavra, né, forte da parte do Senhor, a qual nós vivemos dias trabalhosos nesses dias, que muitas mulheres elas não querem se assujeitar aos seus próprios maridos. E nós sabemos que o marido ele é o cabeça da casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas nós vivemos hoje valores invertidos. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, o homem ele não trabalha, o homem ele não paga nenhuma conta, o homem não dá uma sandália à sua esposa, o homem não dá um vestido, o homem não compra um pão, não compra um remédio, não compra, né, um sabão, não compra nada, não faz nada dentro de casa, mas ele quer ser o cabeça. Eu quero dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor ele lhe criou para ser o cabeça. Mas se você não cumpre com as suas obrigações de esposo dentro de casa, tu está deixando de ser o cabeça. A brecha está aberta aí. Há uma lacuna no mundo espiritual. Para ser cabeça tem que honrar com seus compromissos. Tem que pagar a conta, tem que pagar a conta de luz, conta de água, pagar a conta do gás, tem que pagar as despesas da casa, tem que trabalhar para sustentar a sua família. Como é que eu adquiro uma família e eu não quero trabalhar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa época aqui, as mulheres elas não trabalhavam não, quem fazia tudo eram os esposos. O esposo era honrado, porque eles honravam dentro da casa dele. As esposas honravam seus esposos. Sara chamou Abraão até de meu senhor, porque ele honrava a casa dele. Ele era fiel. Eu só posso cobrar fidelidade se eu for fiel. Se eu não for fiel, como é que eu vou cobrar fidelidade? Tem muitos homens que eles se prostituem na rua, tem muitas mulheres, uma atrás da outra, a esposa até conhece cada uma delas, eles querem honra dentro de casa, você está enganado. Você está enganado. Como que vai ter honra se você não dá honra? Tem que honrar. Para ser honrado tem que honrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, igualmente a esposa.
A esposa, louvado seja Deus, aleluia, que tem um esposo que trabalha, que paga suas contas, que é fiel, que é honesto, que cuida da sua família, honre teu esposo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tratem ele bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, cuide, porque você não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pode ser tarde, às vezes a pessoa vai embora tão rápido, não dá tempo nem de se despedir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, então o dia é hoje, o tempo é agora. Abrace, ame, beije, perdoe, cuide do seu cônjuge, porque amanhã pode ser tarde. Cuide da tua esposa. Tem mães que idolatram filhos e o pai não pode falar nada. Porque se falar, a mãe manda o pai se calar na frente do filho. Está errado. Esse comportamento, essa atitude aí, está errada. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ser mulheres sábias. Mulheres de Deus, ela é sábia. Mulheres de Deus, ela edifica. Mulheres de Deus, ela não manda o filho, o pai se calar na frente do filho. Né? Mulheres de Deus, aleluia, quando o pai dá uma correção ao filho, ela se cala, ela fica quieta. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quando a mãe também corrige, exorta, o pai fica quieto, nenhum nem o outro tira a autoridade um do outro. Então vamos ser sábios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para que os nossos casamentos não venham a ser destruídos. Louvado seja Deus, aleluia, porque muitas das vezes o casamento é destruído, diz, foi macumba, foi palavra de maldição, foi oração contrária, não foi nada disso, foi a falta de sabedoria dentro de casa, tanto de uma parte como da outra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Muitas das vezes, eu casei na vontade do Senhor, Deus usou o vaso e disse que era da vontade dele e agora não dá certo. Deus diz que é da vontade dele e Deus confirma, só que para dar certo, cabe a mim e ao meu esposo, para que venha dar certo. O nosso casamento cabe a nós dois. Eu tenho que respeitar ele me respeitar, eu tenho que entender ele e ele me entender. Eu tenho que ser submissa a ele, deixar ele ser o cabeça da casa. Mas não é aquele cabeça que bate, que espanca, que humilha, não. Isso aí não é ser cabeça. Isso aí não é ser cabeça da casa, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Cabeça da casa é aquele que cuida, é aquele que ama, é aquele que zela, é aquele que protege. É aquele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que faz a sua esposa feliz todos os dias, o seu filho feliz todos os dias. Eu conheço filhos que dizem que gostariam de ficar na igreja o dia todo e à noite, mas não queria vir para casa, porque quando chega em casa os canecos voam, as panelas voam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma gritaria braba. Não, cabeça é aquele que cuida, aquele que ama, aquele que respeita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aquele que não vai procurar mulher na rua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aí ele vai ter uma esposa submissa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aí ele vai ser um esposo honrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas qual é a esposa que vai querer ficar com um homem truculento, um homem bruto? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, um homem ignorante, um homem estúpido, que não paga uma conta, que não compra um remédio, que não procura saber como a esposa está, só sabe gritar, só sabe mandar, só sabe ordenar. Nenhum casamento resiste desse jeito. Então está tendo muito divórcio no meio dos evangélicos, muitos divórcios. Por quê? Porque ninguém quer entender ninguém mais. Se a mulher pastora já quer mandar no marido, louvado seja o Senhor Jesus, e não é assim. Não é desse jeito. Eu sou pastora, mas eu não mando no meu esposo. O cabeça da casa é ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém mais quer ser submisso a ninguém. Louvado seja, como é que o casamento dá certo? Muitos divórcios, o ímpio lá fora está ganhando para o crente. Está tendo mais sabedoria do que o crente no seu casamento. O ímpio não quer perder a sua família. Mas o crente ele quer casar e divorciar todo dia. Está errado. Vamos ser mulheres sábias, esposo sábio, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O esposo, quando é ignorante, truculento, um esposo espancador, Tem muito crente, igreja, espancador sim.
Tem sim, muito crente espancador, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que abomina os olhos do Senhor. Abomina os olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus que não agrada aos olhos do Senhor. E esses não adianta orar, porque Deus ele não vai ouvir. Deus ele não vai ouvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ele não vai ouvir as orações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos, louvado seja Deus, cuidar do nosso casamento. Tem um versículo aqui no livro de Malaquias que fala sobre o casamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E o Senhor, ele diz que ele repudia o homem que se veste de violência. Eu estou tentando achar ele aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não estou conseguindo aqui achar, mas está no livro do profeta Malaquias, no seu capítulo 2. Louvado seja Deus. Aí você vai ler do versículo 10 em diante. Eu não vou ler para não ficar muito grande. Aleluia. Louvado seja Deus, para o vídeo não ficar muito grande. Aleluia, Jesus. Deus santo, Deus fiel. Deus poderoso. No versículo 16, aqui o Senhor diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com sua roupa. Achei, igreja do Senhor. Achei. Malaquias 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. No seu versículo 16 diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, que é o divórcio. O Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, aquele que encobre a violência, ou seja, que se encobre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se veste todo bem vestidinho. Lá fora a pessoa olha e diz: ó, que esposo, né, bom, que marido, né, honrado, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é gentil com todo mundo lá fora, mas dentro de casa ele maltrata, dentro de casa ele estupra a esposa, dentro de casa ele bate filho, dentro de casa ele é um espancador, dentro de casa ele é uma pessoa violenta. Ou seja, é aquele homem de dupla face. Lá fora ele é uma coisa e dentro de casa ele é outra. Então o Senhor está dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele repudia esse tipo de pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa. E diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Aquele homem que é adúltero, mas ele se veste como um homem de paz, né? Como um homem que é direito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aquela mulher também, que muitas das vezes diz que é direita, mas não é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz que vai fazer uma faxina, mas vai para um hotel. Louvado seja Deus, Deus repudia isso.
Deixa esse caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque seja uma mulher santa, uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Porque a mulher santa, a mulher de Deus, a mulher sábia, ela ganha o teu esposo sem palavras. Só com o seu testemunho, só com o seu comportamento, você ganha a sua família. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, Deus, ele repudia, louvado seja Deus, esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento. Aquela pessoa que na rua ela é uma coisa, dentro de casa ela é outra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não seja um espancador da tua esposa, não seja uma espancadora do teu esposo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não seja uma maldizente, um maldizente. Louvado seja Deus. Não deixe, aleluia, não dê lugar ao inimigo para que o teu casamento venha se acabar. Cuide da tua aliança, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cuide do teu casamento, louvado seja Deus, porque todos nós daremos conta ao Senhor no grande dia. Todos nós vamos prestar conta ao Senhor dos nossos atos, das nossas atitudes. Então, o Senhor, ele fala aqui no livro do profeta Malaquias, no seu capítulo 2, e versículo 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Dentro dele é uma coisa, mas a roupa dele está mostrando outra coisa. A roupa dela está mostrando outra coisa. Então Deus repudia isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quantos casamentos desfeitos no meio evangélico, porque a mulher era missionária, era pastora e traiu, foi para motel trair esposo, gente. Que escândalo, que coisa feia, que nojo. Deus repudia isso. O esposo, que era um crente, um diácono, um servo, um membro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, servia ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, vivia traindo, vivia batendo, vivia espancando, vivia agindo de violência para com a sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas queria ser santo, queria pousar como santo ali na frente, quer pousar ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você quer ser uma pessoa, mas o Senhor sabe que a pessoa não é aquilo que ela está se apresentando. Deus, ele rejeita, ele odeia, ele aborrece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O Senhor ainda diz assim: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou onde está o Deus de juízo? Quantas pessoas a gente tem ouvido dizer essa palavra? Cadê o Deus que faz justiça? Que aquele homem, aquela mulher apronta, e o Senhor não faz nada. Quantas vezes nós já ouvimos essas palavras? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de juízo, aleluia. Se você não se arrepender, aleluia, virá um dia de juízo, haverá esse dia de juízo eterno, aleluia, e você vai se perder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Homens que traem, depois pede perdão, a esposa perdoa, e aí depois continua tudo de novo. Não faça isso. Ande retamente com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não destrua teu casamento. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então ande com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Não seja desleal. Aquela pessoa que te entende. Aquela pessoa que está com você. Aquela pessoa que, se você ficar desempregado, vai estar com você ao teu lado o tempo todo. Se você comer farinha seca, ela vai estar do teu lado. Se você tiver pão para dar ela vai estar. Se não tiver, ela vai estar. Honre esta pessoa, honre esta mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você também que tem um esposo, louvado seja Deus, que ele, louvado, luta, trabalha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, granjeia, louvado seja Deus, traz o pão para dentro de casa, e você tem sido desleal, e muitas das vezes desleal não é só na traição, não é só na traição quando a pessoa trai, que a pessoa é desleal, não, é no comportamento, é no cuidado com aquela pessoa dentro de casa, é no agir, é nas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem várias maneiras da gente ser desleal com uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é falsa, ela é desleal, ela está traindo a confiança daquele amigo ou daquela amiga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, cuide para que você venha ter um casamento duradouro.
Para quando acabar, não dizer, foi o macumbeiro que fez macumba, foi a oração contrária, foi a irmã na igreja que deu em cima. Não, foi você mesmo que deu lugar. Somos nós mesmos, irmãs e irmãos, que damos lugar. Nós não vigiamos. Muitas das vezes nós mandamos as pessoas vigiar, mas a gente não vigia. Muitas vezes a gente manda os outros se calar, mas a gente não se cala. Muitas vezes a gente manda os outros guardar a língua dentro da boca, mas a gente não guarda. E aí fica difícil do Senhor operar no nosso meio. Fica difícil de Deus agir. Aí a gente não vê Deus fazer nada e aí a gente começa a blasfemar do nome do Senhor. E o Senhor está dizendo, não, eu quero que você se aquiete, eu quero que você fique calada, eu quero que você dê testemunho de homem de Deus, de mulher de Deus, de minha serva, de meu servo. Eu quero que você me dê testemunho para que eu possa agir. Então não dê lugar ao inimigo. Cuide da tua aliança, porque é muito o casamento sendo destruído. Não dê lugar ao inimigo, não. Louvado seja Deus, perdoe tua esposa, perdoe teu esposo. Sigam em frente, deixa o passado para trás. Para de trazer o lixo lá de trás para dentro de casa. Muitas das vezes senta na mesa para almoçar e começa a trazer o passado. Traz o passado. Você fez isso. Mas você também fez isso. Aí quando vai ver, aquilo já tem 5 anos, 6 anos, 10 anos. Que aconteceu aquilo e a pessoa está trazendo aquela lixarada para dentro de casa, para cima da mesa. Não. Deixa lá no mar do esquecimento. O que não edifica, deixa no mar do esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, olhe para frente, para o autor e consumador da nossa fé, das nossas vidas, aquele que nos ama, aquele que nos guarda e aquele que nos dá a vitória. Amém, meus amores? Esse é o conselho que eu deixo para vocês, da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que tem ouvido, ouça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que o Espírito diz à igreja. Então, se eu estou aqui dando um conselho de edificação, um conselho que vai te levantar, um conselho que vai edificar, receba em nome de Jesus. Se inscreva neste canal, compartilhe, me ajude a fazer essa obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem mulheres, irmãos, que não têm sabedoria, sai falando a sua vida, né? É íntima, a sua vida sentimental, a sua vida conjugal com todo mundo. Não, fica só para você e teu esposo, fica só para você e tua esposa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém é de confiança, não. Você, vou contar meu melhor amigo, vou falar para minha melhor amiga. Sempre elas têm outra amiga. Sempre vai ter uma melhor amiga, um melhor amigo. Fica para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conversa com Deus. Aquilo que você não tem com quem conversar, conversa com o Senhor. Senta os dois dentro do quarto, né? Vamos ter uma conversa, vamos botar aqui as coisas em pratos limpos, para que nós não venhamos, né, nos separar. Lembre de quando vocês se conheceram, né, que era aquele amor, né? Louvado seja o Senhor Jesus, trocavam mensagens, se alegravam, ficavam felizes quando se encontravam, né? Ficavam felizes, aleluia. Eita, que ficava contando assim as horas para ver, né, logo aquela pessoa. Não importava se vinha do trabalho, se estava suado ou suado, né? Queria ver, queria estar perto. Lembre de lá de trás. E cuide do teu marido, da tua esposa. Os filhos, eles crescem, casam e vão embora. Mas esposa fica para sempre. Tem mãe que bota os filhos em primeiro lugar, tem marido que bota os filhos em primeiro lugar. Não faça isso. Quando vocês casaram, eram vocês dois, e depois vieram os filhos. Então, cuide dos teus filhos, ama os teus filhos, mas cuide muito mais da tua esposa, do teu esposo, porque os filhos vão embora. Eles casam, se apaixonam, amam, vão embora. E só ficam vocês dois dentro de casa. Né? Só fica esposo e esposo, um cuidando do outro. Então, suporte o outro. Ame mais, perdoe mais. Até a volta de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês.